Que alegria poder estar com você mais uma vez, ó abençoado, abençoada do Senhor. Hoje, domingo, dia dos pais, passei um dia feliz, recebi presente, recebi homenagens, mensagens bonitas, maravilhosas. Isso nos satisfaz bastante. Mas, amigos, a importância para todos nós não é só isso. A importância é cada um de nós, cada pai, cada filho, cada pessoa viver bem, viver alegre, viver feliz, viver em novidades de vida. Pois a palavra do Senhor sempre tem algo importante para nós, para que nos despertemos, para que venhamos a aprender coisas boas e maravilhosas, para podermos então aplicarmos, para poder viver. A grande alegria do meu coração é que você viva em paz. Você que me ouve neste momento, eu desejo de todo o meu coração toda sorte de bênção espiritual. Aos pais, aos filhos, desejo que a sua família esteja vivendo alegre, contente, em união. Tenho a minha família, posso dizer que somos felizes. Primeiro, porque conhecemos o Cristo da cruz, o Cristo vivo, vivemos Ele é a nossa direção, Ele é aquele que está nos inspirando a cada dia para estar sempre com um sorriso estampado no nosso rosto. Se você está triste, quero que você neste momento entenda uma coisa. A alegria, ela pode se despertar também em você. Basta você acreditar, confiar, despertar dentro de você aquilo que está aí sem despertamento, que é o Cristo vivo. Ele vive em você, Ele vive em nós, nós somos o templo do Espírito Santo e Ele pode então criar em nós um espírito alegre, um coração puro, para podermos ser vencedores. Então, amigo, neste fim de domingo, nessa tardinha, início da noite, que Deus possa despertar-se dentro de você, para que você seja uma pessoa vitoriosa no percurso desta semana. Está desempregado? Creia, Deus vai abrir uma porta para você. Eu estou neste momento dentro da palavra de Deus. Como o apóstolo Pedro disse, Senhor, pesquei a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Ele então foi conforme a palavra do Senhor havia determinado, e o que foi que aconteceu? O grande milagre da pesca. E eles voltaram felizes para casa. Então, ao sair nesta semana, eu já estou aqui confiante que o Senhor vai abrir portas, abençoar a sua vida, abençoar você que está desanimado, está triste, angustiado, sem paz, sem alegria, sem direção. Mas, Carvalho, eu estou numa situação difícil. Amigo, se você pedir um conselho para mim, eu posso até te aconselhar. Mas a verdadeira solução não está em mim. Não está nas pessoas que estão em volta de você. Você pode ouvir milhões de conselhos. Mas se você não agir, se você não dizer dentro de você, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo vivo e podes me abençoar. Se você não agir, a solução não virá. Então haja. Eu gostaria de deixar nesta noite uma palavra nesse sentido, o sentido de um despertamento para que possamos viver
para que possamos lutar, para que possamos ser vencedores. Amigos, tem pessoas que luta, vai e faz campanha, e faz isso, e faz aquilo, e recebe conselhos, e faz um monte de coisa, e se mandar ir no monte, vai, se mandar ir a léguas, a quilômetros, vão. Enquanto Cristo disse, muitos buscam a Deus nos montes, nos templos, mas vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Buscarão a Deus em espírito e em verdade. E isto pode acontecer agora, neste exato momento. Se você buscá-lo, ele vai atender de uma forma espetacular, que você vai ficar com um sorriso estampado no seu rosto, porque você vai agir dentro de você, despertar dentro de você aquilo que pode resolver e dar a solução. Na Epístola de Gálatas, aos Gálatas, Paulo descreve aos Gálatas dizendo: estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Olha só o que Paulo eleva aos Gálatas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo estava orientando os Gálatas a permanecerem firmes naquilo que eles foram chamados, naquilo que eles receberam de bênçãos de libertação, para que eles permanecessem desta forma e não olhassem à esquerda nem à direita, muito menos atrás, mas fossem avante, acreditando piamente, não confiando em vãs doutrinas, não confiando nas palavras que o mundo lhes ofereceriam, para que eles não voltassem atrás, mas seguissem avante. O que nós estamos observando, meus amigos, que muitas pessoas, elas têm aquele ato: eu aceitei Jesus, eu entreguei os meus problemas nas mãos do Senhor, mas ficam pegando os seus problemas, escrevendo num papel e mandando para os altares, mandando para as pessoas lerem, mandando para as pessoas pedirem, quando na verdade elas não acreditam na liberdade que Cristo deu, na bênção que Cristo deu, pois a palavra diz que quando Ele morreu, Ele nos deu livre acesso ao Pai para pedirmos o que nós quisermos. Qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade? Qual é o setor que está mais nos incomodando? É o financeiro? É o conjugal? É o sentimental? É a parte do trabalho? É uma doença? O que está incomodando? Então, podemos, no momento exato, diante do Pai, com este acesso que temos, nós vamos pedir, clamar a Ele, e Ele vai então agir dentro de nós. Ouvi uma palavra esses dias sobre credibilidade. Qual é o crédito que nós temos com Deus? Será que o nosso crédito está negativo? Se você tem um cartão, e esse cartão ele dá um crédito para você de R$2.000, e você pega este cartão, você vai ao centro, você vai às lojas, e lá você compra uma camisa, um sapato, uma calça, e lá deu um valor. Aí você pega o cartão,
dá para a moça vai passar, é um crédito ou é débito? Você vai dizer, eu tenho crédito. A financiadora me deu crédito. Então você vai passar aquilo ali com tranquilidade, porque você tem crédito. Se você está livre diante do Pai, você tem a credibilidade no momento certo, na hora certa, a fazer o seu pedido e automaticamente você vai ser atendido, porque o Senhor, quando você pedir, Ele vai dizer, libera a bênção, porque este meu filho tem crédito. Mas se aquela pessoa pega aquele cartão e começa a passar aqui, começa a passar ali, e esgotou o seu crédito, e ela chegar numa outra loja e comprar alguma coisa e for passar, o que vai acontecer? O crédito vai ser barrado, porque o seu limite foi estourado. Aí eu pergunto para você, o nosso limite diante do Senhor, neste crédito que nós temos, o crédito da fé, o crédito da confiança no Pai, até que ponto ele vai chegar? É um crédito sem limite. Isto basta daquilo que você crer, que você confiar. Se você confia no Senhor, se você aceitou, como diz o apóstolo Paulo, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se você crer nisso e não voltar, como diz aqui, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, voltar à lei, a praticar as obras da lei, automaticamente você vai estar cheios de crédito para receber a bênção do Senhor no momento certo, na hora certa, no momento que você pedir, você vai clamar e Deus então vai abrir o cofre da bênção e derramar sobre você bênção tal sem medida. Amigos, tem muita gente, não estou aqui criticando, não quero criticar nem A, nem B, nem C. A vida é sua, você faz o que você quiser. Estou aqui apenas falando aquilo que a lei provoca no ser humano. Nós sabemos que Jesus Cristo, como diz aqui na palavra, eu vou ler daqui a pouquinho, Jesus Cristo ele nasceu com uma missão de desfazer a lei. Ou seja, cumprir a lei, vamos dizer assim. Ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir. Se ele não veio para confrontar contra a lei, mas ele veio cumprir, a Bíblia diz que no momento exato ele venceu. Ele levou até o madeiro o seu corpo carnal, derramou seu sangue pelos judeus, e através então do seu sangue, ele cravou naquela cruz o pecado, ou seja, a lei. A lei, ela perdeu o seu poderio. Ela perdeu aquilo que ela fazia de melhor na vida do ser humano, que era escravizar, com rudimentos, como por exemplo, dízimos, ofertas, sacrifícios, que levavam as pessoas a estarem debaixo de ordenanças. Faça isso, faça aquilo. Para você ser curado, você tem que fazer isso. Para você receber a bênção, você tem que fazer o sacrifício. Para você receber a cura, você tem que fazer o sacrifício. Amigos, isso acabou. Então, estou apenas expressando aqui alguma coisa que a palavra de Deus nos diz com respeito à lei e à graça. Aonde nós estamos vivendo? Na graça, ou em graça, ou na lei. Se vivemos na lei, estamos debaixo de rudimentos, debaixo de ordenanças. Olha só o que diz o versículo 1 de Gálatas. Quero ler até o versículo 8, 9 mais ou menos.
Diz assim: o Evangelho nos isenta da lei, o Evangelho da graça. Porque existe o ministério da morte, que é o ministério da lei. E existe o ministério da graça, que é o ministério da vida. E este evangelho, o evangelho de Paulo, nos fala assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Então, uma criança, por exemplo, por mais herdeira que ela seja, por mais que ela tenha, que ela possua, seus pais são ricos, são milionários, têm tudo, faz um testamento e ela é herdeira de tudo aquilo. Sendo criança, ela não sabe dos acontecimentos. Ela não sabe dos valores que ela possui. Ela não sabe das coisas porque ela vai vivendo debaixo de tutores, debaixo de curadores, de pessoas que estão acima aconselhando: faça isso, faça aquilo, você vai ter, um dia vai receber, um dia você vai ter, um dia você vai tomar posse, um dia você será herdeiro. Então, estando vivendo debaixo de tutores, quem é que vai tomar conta de tudo? Os tutores, os curadores. Até ao tempo determinado pelo pai. Então o pai determina tudo. Mas, amigos, falando-se do povo de Deus, das pessoas que servem a Deus, até quando nós vamos acreditar que nós não somos herdeiros? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. A bênção já foi nos dada. Quando ele bradou na cruz: Pai, está consumado, ele então rasgou aquela cédula de dívida e nos deixou livre de toda dívida, e ele então nos deu a graça, nos deu a bênção. Basta a gente acreditar. O que nós podemos observar? Muitas milhares de pessoas estão vivendo ainda debaixo de tutores, debaixo de curadores. Elas têm a liberdade, como diz o versículo 1 de Gálatas 5, elas têm a liberdade, elas já foram abençoadas com a bênção da liberdade, mas elas vivem debaixo de escravidão, porque elas não sabem da grandeza que Deus já proporcionou a todos nós, dando seu Filho. Jesus veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue pelos judeus, o qual nos aproximou também do Senhor. Hoje nós temos a liberdade, mas nós vivemos debaixo de rudimentos, porque muitas crianças, meninos, não conhecem o Evangelho, não entendem a palavra de Deus, e nós devemos procurar na Bíblia, com os nossos olhos iluminados, com a nossa mente iluminada, para nós entendermos quais são os nossos direitos. Se alguém faz um testamento e coloca você no testamento, você não vai querer saber quais são os seus direitos, o que você vai possuir, o que lhe pertence? Eu acredito que sim. E na Bíblia Sagrada nós temos ou não temos direito de liberdade? Temos ou não temos direito da bênção do Senhor? Versículo seguinte, o 2, para concluir: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quais foram os primeiros rudimentos? A lei, que provocava tantas coisas. Paulo descrevendo aos Gálatas:
Mas vindo, versículo 4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, um judeu, nascido sob a lei, cumpriu tudo o que deveria cumprir. Tudo que procedimentos que ele deveria fazer, ele fez para cumprir a lei. Mas o caminho certo, o caminho exato seria o caminho da cruz, aonde ele cravou ali o pecado, venceu o pecado, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E quem é que provocava o pecado? Paulo descreve que se não houvesse lei, ele não teria conhecido o pecado. Por quê? Porque o pecado diz não cobiçarás, né? A lei diz não cobiçarás, e a pessoa entendeu que a cobiça é o, vamos dizer assim, o descumprimento da lei. Versículo 5 diz assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele veio sob a lei, depois para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos de Deus? E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo? Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Servíamos a homens. Servíamos os prazeres da vida. Servíamos tudo aquilo que o rudimento mandava. Faça isso, faça aquilo. Fazíamos tudo aquilo que os homens ordenavam para nós concluirmos. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo dizendo, será que eu estou trabalhando em vão? Depois de ter pregado, de ter falado sobre a liberdade, sobre as grandezas de Deus? E vocês continuam servindo a deuses? Continuam servindo aos rudimentos? Será que estou fazendo as coisas do Senhor em vão? Então, amigos, resta abrirmos os nossos olhos. Paulo descreve, desperta tu que dormes, para que veja as grandezas do Pai. Você pode ver que no caminho de Emaús, estavam andando dois discípulos, tristes, angustiados, perturbados, porque Cristo tinha morrido e já estava no terceiro dia, para eles não tinha sido ressuscitado ainda. E de repente Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, e eles perguntaram, Jesus perguntou, por que estáis triste? Ele disse, não sabeis que o Cristo, o grande profeta que morreu, diziam que ia ser ressuscitados, mas hoje é o terceiro dia. Mas foram até o sepulcro e disseram que sim, mas não sabemos ainda. E você não sabe de nada, estava falando com Cristo. E Jesus então
disse a eles, sem que eles percebessem, não perceberam a presença do Senhor, que eles estavam sem visão, sem compreensão, porque tudo já havia acontecido. Depois que ele foi embora, eles disseram, olha, esse homem que estava falando conosco, não estavam sentindo um calor no coração, um ardor no nosso coração quando ele falava da palavra? Isto é, ele sentia alguma coisa, mas não estava tendo visão da presença de Cristo ali com eles. E é o que acontece hoje. Muitos estão aí. O Senhor está dentro da pessoa, pronto para abençoar, mas elas não têm visão. Acreditam nas palavras dos homens. Você faz isso, você faz aquilo para receber. Se você não fizer, você não recebe. E muitos chegam a dizer assim, se você não for isso, você está com Satanás. O diabo está tomando posse de você. O diabo vai te jogar no inferno. Amigos, não tenha medo. Creia no Senhor, que nenhum diabo vai te atacar. Nenhum diabo vai te ameaçar. Porque o Cristo que está em nós é maior do que o que está lá no mundo. Aquele que vive em mim é maior do que aquele que vive no mundo. Seja forte, seja batalhador, não deixe ser levado pelas ondas negativas do mal. Abra os seus olhos, acredite, confie, o Senhor está contigo. Assine o canal, ajude-nos a levar este canal a outras pessoas, compartilhe. Mande para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho. Vamos mandar esta palavra para que outras também conheçam que o Cristo vivo, Ele está presente para nos conceder a vitória. Onde Deus está, pode haver a doença. Ele é a cura. Pode haver a tristeza. Ele é a nossa alegria. Pode haver a solidão. Ele vai estar sempre conosco para nos abençoar. Que Deus abençoe, uma ótima noite e uma semana de vitória. Um abraço do Carvalho, em nome do Cristo vivo.